O tema que eu preparei para trabalhar com vocês esta noite é um tema de ética. Eu pretendo examinar uma relação entre ética e direito a partir de algumas questões tipicamente contemporâneas. Questões que envolvem um debate que se faz hoje no campo da ética e também no campo do direito, a respeito de um possível esgotamento dos nossos modelos tradicionais de pensamento ético e uma possível abertura de novos horizontes para a ética no nosso século XXI. Eu pretendo trazer aqui a vocês uma posição bastante provocativa, que é, digamos, defendida por um jurista e um filósofo contemporâneo, um jus-filósofo italiano, que se encontra ainda em plena atividade entre nós. Ele é professor em Veneza e bastante conhecido entre nós no Brasil, porque quase todos os seus livros foram traduzidos para o português e a sua obra é bastante estudada aqui entre nós e, digamos, tem muitos admiradores e muitos críticos, e como a sua posição é uma posição bastante avançada e bastante ousada, esse tipo de postura costuma atrair tanto ataques quanto defesas apaixonadas. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui algumas dos problemas, digamos assim, cardinais, centrais do pensamento deste autor, que se chama Giorgio Agamben. É um professor que nasceu em Roma em 1942 e é hoje uma referência nos estudos sobre filosofia do direito e filosofia política. Um dos seus livros mais conhecidos, e aqui no Brasil também mais estudados, é um livro que se chama O Estado de Exceção. É possível que alguns de vocês aqui já o tenham estudado, e este livro, O Estado de Exceção, ele tem uma epígrafe que é uma epígrafe, a meu ver, extremamente curiosa, extremamente sugestiva, e eu diria de um peso extraordinariamente importante, mas que entre nós aqui no Brasil tem sido muito pouco observada. Essa epígrafe diz o seguinte: por que vos silenciais, ó juristas, a respeito do seu próprio mistério? Essa frase, por que vos silenciais, ó juristas, a respeito do seu próprio mistério, ela é, no original, escrita em latim e, aparentemente, não comentada no livro. Realmente, vocês, aqueles que leram e aqueles que eventualmente se interessarem por ler, certamente notarão que não existe aí nenhuma justificação explícita de por que esta frase oferece a epígrafe do livro e também de onde provém essa frase. Essa frase é, na verdade, uma espécie de elaboração ou reelaboração de uma frase semelhante, mas em sentido contrário, que se encontra num dos maiores clássicos
do pensamento jurídico medieval, que é o livro de Alberico Gentili, que se chama O Direito de Guerra. Neste livro de Alberico Gentili, O Direito de Guerra, esse é um tratado composto de 3 livros. No primeiro livro, no capítulo 12, o título é Se as guerras estão de acordo com a natureza. E mais ou menos por volta do final desse capítulo 12, o Gentili diz assim, aspas, ó teólogos, por que não vos calais a respeito de coisas que não vos dizem respeito? Percebem que o Agamben parafraseia a frase do Gentili e dá a ela um sentido absolutamente inverso ao sentido original. Então, ó teólogos, por que é que vocês não se calam a respeito daquilo que não é o seu mistério, que não lhes diz respeito? E o Agamben diz, olha, juristas, por que é que vocês se calam a respeito daquilo que lhes diz respeito, a respeito do seu próprio mistério? Eu entendo essa epígrafe como um repto, como um desafio, como uma provocação lançada à honestidade intelectual dos juristas, à probidade intelectual dos juristas, a respeito do seu próprio mistério, isto é, da responsabilidade que os juristas têm em relação ao modo de configuração do nosso espaço político, do âmbito das relações políticas e das relações jurídicas. Portanto, o livro O Estado de Exceção é um livro diretamente voltado para uma discussão com a consciência jurídica. Mas eu vou hoje falar muito mais a respeito de um outro livro, que não esse, O Estado de Exceção, embora o Estado de Exceção esteja presente também na minha comunicação de hoje. O livro de que eu vou me ocupar de mais de perto é um livro que tem um título curioso, chamado O que Resta de Auschwitz. Auschwitz, como vocês sabem, foi não apenas um campo de concentração, mas um campo de extermínio na Segunda Guerra Mundial, onde se verificou grande parte do extermínio planejado, digamos, industrialmente planejado, racionalmente planejado, de milhares e milhares de vidas, em sua maior parte de judeus de toda a Europa, não apenas da Alemanha, mas também de toda a Europa. Auschwitz e as câmaras da morte, as câmaras de gás, os fornos crematórios, aquilo que ficou conhecido depois como a produção industrial da morte, representa, de alguma maneira, uma espécie de acontecimento limite, um marco na nossa história. Porque aquilo que se passou em Auschwitz, sob a égide do regime totalitário nazista, foi nada mais, nada menos do que uma tentativa de despojar aqueles que se encontravam no espaço do campo de concentração de todas as características e os predicados que nós costumamos atribuir aos seres humanos. Ou seja, foi uma tentativa sistemática e racionalmente executada de destruição do próprio conceito de humanidade.
Hannah Arendt, no seu clássico livro sobre o totalitarismo, afirma que justamente o projeto executado nos campos, e em particular em Auschwitz, consistia justamente em reduzir os homens a uma condição de um mero feixe de funções orgânicas, né? Destruindo, portanto, de maneira sistemática todos aqueles traços, aquelas características, aqueles predicados que definem o que nós entendemos por um homem e, em particular, por dignidade humana. Esse livro chama-se, então, O que Resta de Auschwitz, e é um livro do qual cada palavra tem que ser pesada com muito cuidado em todos os seus detalhes. Um conceito fundamental que vai aparecer nesse livro é justamente o conceito de resto. E este conceito de resto já está presente no próprio título, O que Resta de Auschwitz. Muito bem. O impacto do acontecimento totalitário, e em particular dos campos de extermínio, é algo que, na nossa história, implica em uma espécie de implosão ou de destruição de todas as nossas referências de valor tradicionais. O horror da produção industrial da morte, o horror da fabricação de cadáveres, é alguma coisa que não encontra explicação em nenhuma teoria que possa dar conta desse fenômeno. A grande dificuldade para o pensamento filosófico contemporâneo é justamente devido ao fato, muito obrigado, de não se encontrar nenhuma explicação plausível, nenhuma explicação consistente para aquilo que se passou nos campos de concentração. Nem sequer o conceito frequentemente invocado de razão de Estado poderia servir de recurso explicativo para aquilo que se deu no campo de concentração. Autores das mais diversas escolas e procedências são unânimes em reconhecer que, depois de Auschwitz, a ética ocidental faliu. E não só a ética, mas todo o humanismo ocidental conhece, digamos assim, uma espécie de perempção, de negação absoluta em face desta experiência, digamos, inominável do terror e do extermínio. Certamente alguns de vocês já ouviram a expressão que se tornou bastante conhecida: depois de Auschwitz, a poesia não é mais possível. Ou seja, tudo aquilo que consistia, tudo aquilo em que consistia, digamos assim, a beleza, a bondade, a dignidade do ser humano teria sido completamente destroçada, desmascarada pela atrocidade, pela barbárie de Auschwitz. Muito bem. A posição de George Agamben é que, depois de Auschwitz, é preciso repensar a ética. Ele tem uma frase que me parece extremamente significativa e que nos toca hoje de muito perto. Na página 92
de O que Resta de Auschwitz, eu estou me referindo à paginação do original italiano, nós lemos o seguinte: a ética do nosso século se abre com a superação do ressentimento, contra a impotência da vontade em relação ao passado, contra o espírito de vingança, contra aquilo que irrevogavelmente foi e não pode ser querido. Zaratustra ensina os homens a querer para trás, a desejar que tudo se repita. A crítica da moral judaico-cristã se perfaz em nosso século em nome da capacidade de assumir integralmente o passado, de libertar-se de uma vez por todas da culpa e da má consciência. Fim de citação. Uma frase extraordinária. A ideia aqui, que em face da qual Agamben nos coloca em toda a sua tragicidade, é a ética do século XX. Ela encontra a sua formulação máxima nessa teoria nietzschiana de assumir integralmente o passado. Bom, eu não vou me alongar demasiadamente aqui a respeito do que é que significa essa ética nietzschiana de assumir integralmente o passado, apenas vou dar algumas indicações muito breves, muito sumárias, que eu espero possa esclarecer a ação. Bem, a filosofia de Nietzsche é uma filosofia totalmente disruptiva, ela coloca em questão todos os valores herdados da tradição, tanto no campo da ciência, quanto no campo da arte, quanto no campo da religião, quanto no campo da moral. É um ateísmo radical. E a ideia central da proposta ética de Nietzsche é: aquilo que constitui a essência da fraqueza humana não está apenas, ou talvez seja melhor dizer assim, não está sobretudo na alienação que consiste em projetar os seus próprios predicados, as suas próprias faculdades, sob a forma religiosa dos deuses. A fraqueza humana não é tanto esta fraqueza que exige um consolo em uma vida futura, em um paraíso depois da morte, que, digamos, fantasia os deuses nos quais são projetados justamente as virtudes e as forças do próprio homem. Não é tanto isso. O fundamental, o ponto nodal que caracteriza a fraqueza humana é que a vontade não pode querer para trás. Isto é, a vontade humana não tem nenhum poder sobre aquilo que foi. O que foi, foi. O que passou, passou. E não existe absolutamente nada que nós possamos fazer contra isso que passou. Precisamente porque nós somos impotentes em face do tempo e do passar do tempo, ou seja, na medida em que nós somos metafisicamente impotentes relativamente ao passar do tempo, porque nós não podemos nada contra isso, nós nos vingamos dessa impotência inventando fantasias de eternidade. Ou seja, portanto, trata-se de uma coisa reativa, ressentida, vingativa, porque nós somos absolutamente incapazes de deter o fluxo do tempo, e porque o tempo é a matéria das nossas vidas. O tempo é a matéria das nossas vidas, nós vivemos no tempo.
significa mostrar que diante desta impossibilidade de exercer qualquer tipo de controle sobre o que passou, aí se encontra propriamente a raiz do nosso desconforto, da nossa indisposição em relação à nossa própria finitude, ao sofrimento e à morte. É em face dessa tríade de impotência, e uma impotência, portanto, que tem a ver com a nossa condição existencial de seres temporais e finitos, é por causa disso que nós inventamos sistemas de religião, sistemas de metafísica, enfim, todas as formas que nós somos pródigos de inventar além mundos ou fantasias, como, por exemplo, a sociedade sem classe, sociedade sem exploração, sociedade sem Estado, etc., justamente porque nós não temos, digamos assim, força suficiente para assumir essa nossa condição sofredora, mortal, finita. Bem, isso é alguma coisa que pode ser perfeitamente caracterizado em função daquilo que constitui a essência mesma do tempo. O tempo, o que efetivamente é no tempo, se vocês me permitem aqui o uso de um certo vocabulário propriamente filosófico, o que existe de ontologicamente real no tempo é o presente. Porque o futuro é algo que ainda não é, enquanto o passado é justamente aquilo que já não é mais. Portanto, o que é no tempo é o instante presente, mas o instante presente já não é mais instante presente no momento em que eu enuncio a sua realidade. Quer dizer, o instante presente não tem nenhuma consistência, ele é pura fugacidade. Tal forma que a matéria das nossas vidas é a total impermanência. Portanto, para Nietzsche, e é isso que o Agamben está querendo dizer quando ele diz que a ética do nosso século se abre com a superação nietzschiana do ressentimento, da vontade de vingança, Nietzsche vai dizer para que o homem efetivamente se emancipe, para que ele vença esta sua condição de fraqueza, de impotência metafísica, e possa prescindir de todos esses artifícios imaginários de vingança contra a passagem do tempo, só existe uma possibilidade. É uma possibilidade de não somente se resignar em face daquilo que passou, mas querer que tudo aquilo que passou se repita de novo eternamente. A ideia aqui é uma ideia extremamente desafiadora, eu pessoalmente acho isso humanamente impossível, que consiste em viver cada instante de tal maneira e com tal intensidade que eu possa querer que esse instante se repita eternamente. Isto é, que eu possa querer que esse instante seja eterno. Significa dizer, portanto, que eu só supero essa condição ressentida e reativa, negativa, se eu for capaz de querer a minha vida inteira de novo para sempre, com todos os seus momentos, sem tirar nem pôr, sem nenhum acréscimo, nem nenhuma subtração. Vocês percebem que o paradigma aqui é o paradigma da arte, particularmente da música, é
como se você tivesse uma sinfonia. Se você tirou uma nota da sinfonia, você quebra a sinfonia inteira. Então, se você tirou um momento da sua vida, a sua vida capitulou inteiramente. Você caiu de novo sob o império da vontade de vingança, da vontade vingativa. Eu tenho que querer todos os meus momentos de mais intenso sofrimento, porque justamente eles são a condição da minha mais intensa felicidade. De tal forma que não se trata apenas de uma postura resignada, mas é de uma postura não resignada, afirmativa, de dizer: eu quero que isso aconteça outra vez. Eu amo todos os momentos da minha vida. Repito, isso é a postura de Nietzsche. Eu acho que é uma postura dificilmente sustentável, muito mais exigente do que qualquer outra postura ética que nós possamos imaginar aqui. E acho que o Agamben tem razão quando ele diz: bem, isto é a máxima exigência que foi posta para o nosso século pela filosofia nietzschiana. Porém, o problema é saber se eu posso querer que Auschwitz se repita eternamente. Esse é o ponto. E, obviamente, a proposta ética nietzschiana colapsa diante do teste de Auschwitz. É impossível querer que Auschwitz se repita eternamente. Por isso mesmo, Agamben nos traça aqui um cenário do que seria a ética no século XXI, mostrando que abre-se um novo território ético a partir de um confronto realmente extraordinário entre duas posições extremamente contrárias. Esta posição nietzschiana de superação de toda a vontade de vingança, de impotência contra o escoamento do tempo, a passagem do tempo, essa tentativa desesperada de nós humanos de denegar a nossa própria condição sofredora, finita e mortal, por um lado. E por outro lado, aquilo que se apresenta como uma espécie de exigência que nós encontramos, por exemplo, em Adorno, que Auschwitz nunca mais se repita. E nesse sentido, o cenário montado por Agamben é então uma espécie de confrontação de duas posições absolutamente irreconciliáveis. Eu vou descrever para vocês aqui. Se nós tivermos em vista a posição de Nietzsche, a experiência de Auschwitz representa um limiar ético absolutamente inaudito, uma espécie de falência da ética em todas as sociedades ocidentais contemporâneas. A exigência de transição para um território ético inteiramente novo, incógnito, que é uma exigência produzida pelo horror sem precedentes vivido em Auschwitz, não é devida apenas à atrocidade sem medida dessa experiência, mas, sobretudo, porque essa atrocidade torna impossível querer a repetição desse passado monstruoso. Contra uma ética do tipo da ética nietzschiana, pode-se argumentar com uma posição simetricamente inversa. Aquela que justamente afirma e legitima a persistência do ressentimento. Ou seja, a impossibilidade do perdão. Temos aqui uma descrição
desta posição que curiosamente vem daqueles que passaram pela experiência de Auschwitz. Por exemplo, Jean Améry. Trata-se aqui de uma justificação propriamente ética do ressentimento, uma vez que a desumanidade da fabricação de cadáveres é um crime que não pode ser perdoado. A perspectiva de uma perpetuação do ressentimento é a perspectiva da vítima, daquela que sofreu no seu próprio corpo as marcas do horror que não podem ser apagadas. Cito Jean Améry a esse respeito. Aspas. A sociedade ocupa-se apenas com a própria segurança e não se incomoda com a vida danificada. A sociedade olha para frente, no melhor dos casos, para que tais coisas não aconteçam mais. Meus ressentimentos, porém, estão aí, para que o crime torne-se realidade moral para o criminoso, para que ele seja, o criminoso, lançado no interior da verdade do seu crime. Em 2 décadas de reflexão sobre aquilo que me ocorreu, creio ter reconhecido que perdoar e esquecer sob a pressão social é um ato imoral. Aquele que perdoa por preguiça e de modo barato, submete-se ao sentimento social e biológico do tempo. Um sentimento biológico que nós chamamos também natural. A consciência natural do tempo enraiza-se efetivamente no processo fisiológico da cura de feridas e faz parte da representação da realidade social. Porém, justamente por essa razão, ele tem não apenas um caráter extramoral, senão que também antimoral. É direito, e aliás é um privilégio do homem, que ele não se declare conformado com qualquer acontecimento natural. Portanto, também não com o crescimento biológico do tempo. O que aconteceu, aconteceu. A frase é tanto verdadeira quanto hostil à moral e ao espírito. A força ética de resistência contém o protesto, a revolta contra a realidade efetiva, que só é racional na medida em que é moral. O homem ético exige a supressão do tempo, em particular, no caso de que se fala aqui, por meio do fixo encravamento do criminoso no seu crime. Com isso, e pela inversão do tempo moralmente realizada, o criminoso pode ser colocado como homem na companhia da sua vítima. Fim de citação. Bom, vocês encontram aqui talvez um dos textos mais paroxísticos de uma testemunha que viveu os campos de extermínio. Eu só vou pontuar 2 ou 3. Eu estou um pouco preocupado também com o nosso tempo aqui, eu não quero cansá-los demais. Vejam, a frase, toda essa passagem que eu isolei especificamente para vocês, ela é de um peso absolutamente fundamental. Vocês percebam que há uma frase aqui que ela é, por assim dizer, parodiada macabramente por Jean Améry, que é a célebre frase de Hegel, o real é racional, o racional é real. Améry diz, isso faliu em face de Auschwitz. Não dá para esquecer. Essa ideia de um efeito benéfico e curativo do tempo é justamente aquilo que é imoral.
A postura ética é justamente impedir o esquecimento, atuar contra essa força, por assim dizer, anestésica de que o tempo cura todas as feridas. Ao contrário, o que é preciso é sustentar, como ele diz, cravar o criminoso no seu crime e não perdoar jamais. Não é somente uma questão de dizer que isso não aconteça nunca mais. Não. É dizer que isso não aconteça nunca mais, mas que não se esqueça jamais daquilo que se passou. Agora, se vocês perceberem, isso é propriamente a quinta essência do ressentimento. É o anti-Nietzsche por excelência. Nós estamos vendo, portanto, como é que se demarca a questão de um novo território ético no século XXI. Então, a primeira coisa não é verdade que o real é racional. O real é irracional. E mais ainda, esta atuação natural do tempo que favorece o esquecimento, é contra isso justamente que uma postura ética deve atuar. A frase é claríssima, né? O que aconteceu, aconteceu. A frase é tanto verdadeira quanto hostil à moral e ao espírito. A força ética de resistência contém o protesto, a revolta contra a realidade efetiva. Portanto, aqui a revolta vai a tal ponto que chega a exigir a suspensão da passagem do tempo. É imoral esquecer. Eu não sei quantos de vocês assistiram aqui o filme chamado A Vida é Bela. Aqueles que assistiram esse filme transita justamente nesse território aqui. E justamente por causa disso, esse filme foi, assim como o livro de Agamben também, objeto de muita celeuma, daqueles que amaram apaixonadamente o filme e daqueles que o odiaram com um ressentimento próximo daquilo que eu acabo de ler aqui. A ideia é justamente essa. Será que se pode querer que isso aconteça? Será que se pode transformar Auschwitz em obra de arte? Foi exatamente o que o Benigni tentou fazer. Aliás, com clara inflexão nietzschiana. Absolutamente explícita no filme. Bom, eu quero apresentar a vocês aqui, para terminar, a posição de Agamben e o desafio lançado para os juristas, para todos vocês que se encontram aqui, estudantes ou profissionais do direito. Contudo, para Agamben, não se refuta Nietzsche pela cristalização do ressentimento na impossibilidade de perdoar, na exigência moral de suspender o efeito balsâmico do transcurso do tempo, que deve estagnar-se no caráter imperdoável da monstruosidade, na imoralidade do perdão e do esquecimento, na exigência incondicional de que a desumanidade não se repita. Se há alguma verdade no diagnóstico de que o campo de concentração é o paradigma da modernidade política, então é preciso inteirar-se de que o verdadeiro problema não é nem esquecimento, nem perdão, nem afirmação. A posição de Agamben, portanto, é aquela que prepara
separa e descerra um campo absolutamente novo para a ética entre estas duas posturas que eu mencionei a vocês aqui. É como se fosse justamente uma espécie de resto, como se fosse aquilo que restasse para a ética depois de Auschwitz. Para Agamben, depois de Auschwitz, o problema ético mudou radicalmente. Não se trata mais de vencer o espírito de vingança, de afirmar e querer o passado na sua integralidade, de querer que este retorne eternamente para vencer a nossa impotência em relação à finitude. Mas também não se trata de manter firme, por meio do ressentimento, aquilo que não se pode humanamente tolerar. E menos ainda levar isso até o ponto de exigir uma suspensão do tempo do esquecimento como medida moral para tornar perpétuas as marcas do passado. Para Agamben, vivemos num tempo em que a exceção tornou-se regra, num estado de exceção permanente, no qual, possivelmente, uma refutação da ética de Nietzsche situe-se no espaço entre a exigência da superação do ressentimento e a exigência de sua preservação. No espaço residual, no resto que sobra, entre o não assimilável, cuja repetição não pode ser querida, e o imperdoável, que não pode ser nem aceito, nem esquecido, mas que, no entanto, não cessou de se repetir. Isso me parece ser a espinha dorsal de todo o pensamento de Giorgio Agamben. É aquilo que ele nos traz como seu maior desafio. A ideia de uma guerra civil legal ou de um estado de exceção permanente nada mais é do que esta proposta ética. Aspas. Doravante, estamos diante de um ser além da aceitação e da recusa, do eterno passado e do eterno presente. Um evento que eternamente retorna, mas que justamente por isso é absolutamente, eternamente inassumível. Além do bem e do mal, não está a inocência do devir, como queria Nietzsche, mas uma vergonha, não somente sem culpa, mas, por assim dizer, também sem tempo. Fim de citação. Bom, eu quero explicitar o que é que significa essa vergonha. Vergonha é o sentimento que assinala o ultrapassamento das éticas, de todas as éticas que se fundavam nos imperativos de dever ser e que tinham por fundamento a dignidade humana. Vergonha é a disposição básica que, para além da aceitação e da recusa, nos coloca face a face com algo em nós que constitui o que nos é próprio, cuja admissão é, no entanto, intolerável para nós. Vergonha é o véu que, como a folha da figueira, encobre a nossa pudenda identidade e nudez, uma nudez que gostaríamos que permanecesse oculta para sempre. Vergonha é trânsitos, é antes de tudo um processo de subjetivação pelo qual o sujeito vem a si, toma posse de si pela via de uma negatividade. Vergonha é o índice de um resto entre o eterno passado e o eterno presente. Um presente histórico formado por um evento do passado que se obstina na repetição.
por causa disso, talvez se possa dizer que a evocação do indizível na experiência de Auschwitz seja menos para Agamben a contestação definitiva da ética nietzschiana, e sim antes um dos motivos que exigem de nós o reconhecimento da urgência de nos aventurarmos por um território ético até hoje desconhecido, aquele para o qual nos convoca uma ética da vergonha, tal como a entende Agamben, seguindo as pegadas do escritor italiano Primo Levi. Quanto ao inominável que se passou, me refiro aqui ao livro de Primo Levi chamado É Isto um Homem? Quanto ao inominável que se passou nos campos de concentração, essa tarefa exige ir além do registro cronológico dos acontecimentos para detectar, fixar e expor a estrutura jurídico-política dos campos. É a partir dessa estrutura jurídico-política que se pode trazer à luz aquilo que estes campos foram. E o que é pior, continuam a ser, uma vez que esta estrutura é o elemento que possibilitou que acontecessem os fatos que lá se verificaram, na absurda dimensão e nas figuras em que se verificaram. A proposta ética de Agamben diz exatamente o seguinte: não se trata mais de querer o passado, nem de não querê-lo. Trata-se de reconhecer que desde então ele não cessou de se repetir. E que as nossas sociedades ocidentais vivem hoje exatamente uma condição de exceção tornada regra, onde a qualquer momento pode se produzir, e efetivamente se produz, fenômenos absolutamente da mesma natureza do que aqueles que se produziram no campo de concentração. Guantánamo, por exemplo, é um episódio que pode ser mencionado, mas os morros e as favelas nas periferias das nossas grandes cidades, ou a situação do nosso sistema carcerário, etc., são exatamente da mesma natureza. Isso é, aquilo que se passa no campo de concentração é justamente aquilo que se passa quando a exceção se torna a regra. O que é a exceção? O que é o estado de exceção? O estado de exceção é justamente a suspensão constitucional da Constituição. É a suspensão das garantias constitucionais de direitos fundamentais e liberdades públicas. Uma vez que elas estão suspensas, tudo se torna possível. Esta é a estrutura jurídico-política do campo. Portanto, Auschwitz não é um episódio simplesmente situado no espaço e no tempo cronológico. Aspas. Aquilo que aconteceu nos campos ultrapassa em tal medida o conceito jurídico de crime que com frequência simplesmente deixamos de investigar a específica estrutura jurídico-política a partir da qual aqueles acontecimentos surgiram. O campo é unicamente o lugar no qual se realizou a mais absoluta condício inumana. Uma condício inumana que jamais existiu sobre a Terra. No final das contas, é isso que conta, tanto para as vítimas quanto para a posteridade. Seguiremos aqui, propositadamente, uma maneira contrária de proceder. Ao invés de derivar a definição do campo a partir dos acontecimentos que lá se passaram, perguntaremos antes: o que é um campo? Qual é a sua estrutura jurídico-política? Por que tais acontecimentos puderam se passar ali? Isso nos levará a considerar o campo não como um fato histórico,
não como uma anomalia que pertence ao passado, mesmo que em certas circunstâncias ainda podemos nos deparar com ela, mas em certa medida como a matriz oculta, como o nomos do espaço político no qual sempre ainda vivemos e continuamos a viver. Fim de citação. Isto é o que constitui a nossa própria modernidade e é justamente por isso que a interpelação é feita aos juristas. Por que é que vocês silenciam naquilo que lhes diz respeito? Isso é, por que é que vocês, juristas, não pensaram a sério o que é que significa o estado de exceção? Sobretudo, num momento em que o estado de exceção se torna realidade em escala planetária. Eu acho que está na hora. Me dá mais 5 minutos? Nessa perspectiva, o campo de concentração é interpretado fora do esquema da lógica dual e binária, em direção à identificação de dicotomias que são estruturantes na nossa história, para poder compreender a atualidade em que nos encontramos como via de acesso a nós mesmos, como via de acesso ao nosso presente. Portanto, não como um evento historiográfico a ser reproduzido, menos ainda como uma anomalia pretérita, mas, em certa medida, tomar a estrutura jurídico-política do campo como paradigma do espaço político que habitamos. Aspas. Se isso é verdade, se, portanto, a essência do campo consiste na materialização do estado de exceção e na subsequente criação de um espaço para a vida nua enquanto tal, então teremos que admitir que nos encontramos potencialmente em presença de um campo sempre que tal estrutura é criada, independentemente da natureza dos crimes ali cometidos e quaisquer que sejam a sua designação e a topografia que lhe é própria. Um campo, escreve Agamben, é então tanto o estádio de Bari, no qual a polícia italiana arrebanhou provisoriamente imigrantes albaneses ilegais, antes de serem recambiados para a terra deles, assim como também o velódromo de inverno, que servia aos funcionários de Vichy como lugar de reunião para os judeus antes que eles fossem entregues aos alemães. Assim como também o campo de refugiados na fronteira com a Espanha, nos arredores da qual, em 1939, Antônio Machado veio a morrer, e é um campo também as zonas de detenção nos aeroportos internacionais da França, nas quais são retidos os estrangeiros que postulam o reconhecimento do status de fugitivos. Mas também em algumas periferias das grandes cidades pós-industriais e as comunidades separadas dos Estados Unidos da América já se assemelham hoje a esses campos, nesse sentido, nos quais a vida política, pelo menos em certos momentos, ingressa em uma zona de absoluta indeterminação, na qual ela pode ser impunemente matável. Fim de citação. Nesse sentido, Auschwitz libera o acesso a uma nova matéria ética. Isso se encontra dito na página 42 do livro, cujo limiar consiste justamente no ponto em que, na figura do muçulmano, talvez vocês saibam o que é que significa muçulmano aqui, a expressão é paradigmática, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês um pequeno trecho, de o que resta de Auschwitz. Aquilo de que não pode se dar um testemunho tem um nome. O seu nome, no jargão do campo, é o muçulmano. O assim dito muçulmano
como na linguagem do campo era chamado o prisioneiro que tinha abandonado toda a esperança e tinha sido abandonado pelos companheiros, não possuía mais um âmbito de conhecimento no qual ele tivesse algum discernimento de bem e de mal, de nobreza e de baixeza, de espiritualidade e não espiritualidade. Era um cadáver ambulante, um feixe de funções físicas, doravante em agonia. Devemos, por dolorosa que possa parecer a escolha, excluí-lo de toda e qualquer consideração. Recordo, são depoimentos de prisioneiros dos campos de extermínio, para vocês verem o que é a figura do muçulmano. Isso é o não-homem. Esse que era nada mais do que um feixe de funções orgânicas em agonia. Recordo que enquanto descíamos a escada que levava à sala de banho, fizeram descer conosco um grupo de muçulmanos, como nós os chamávamos. Estes eram os homens múmia, os mortos-vivos. Fizeram-nos descer junto conosco para que nós pudéssemos vê-los, como se estivessem a nos dizer: é assim que vocês se tornarão dentro de algum tempo. Bom, essa então é essa figura do muçulmano. Ou seja, o muçulmano é precisamente aquele que constitui a figura da testemunha integral. É nele que se realizou o experimento, se levou até o fim o experimento de desumanização do homem. Mas precisamente porque ele é o testemunho verdadeiro, ele não é mais capaz de dar nenhum testemunho. Aqueles que testemunharam foram os sobreviventes e não os muçulmanos. Portanto, esse novo território ético, aqui se refere a Agamben, aqui é o território daqueles que falam por delegação. Falam em nome daquele que não pode falar. Falam no lugar daquele que está privado de voz. Assumem a condição de sujeito a partir de um processo de destruição de toda a subjetividade anterior. Para concluir, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a situação que se desenha entre o muçulmano e o sobrevivente, entre aquele que é a verdadeira testemunha, mas não pode testemunhar, e aquele que testemunha, mas é uma testemunha imprópria porque não passou pelo processo de destruição integral da sua humanidade, essa é precisamente a nossa situação. A qualquer momento, uma vez que nós vivemos um estado de exceção permanente, somos todos nós colocados na mesma situação potencial daqueles que foram destruídos em Auschwitz. Eu quero ler aqui uma passagem escrita pelo professor Gilberto Bercovitch, professor da Universidade de São Paulo, que me parece absolutamente notável em relação a isso que eu estou trazendo para a discussão dessa noite. O texto do professor Bercovitch chama-se Constituição e Estado de Exceção Permanente. E a sua tese é a tese de uma espécie de estado de exceção econômico.
Trata-se aqui de uma, aspas, anomalia normal, fecha aspas, detectada na colonização da política pelo judiciário, transformando os tribunais constitucionais não apenas nos guardiões da Constituição, mas os garantidores da legitimidade de decisões estratégicas fundamentais reservadas à esfera das políticas públicas. Aqui não se pode deixar de perceber uma transformação no conteúdo material da soberania política que visa garantir interesses econômicos de grandes organizações supranacionais. Cito o professor Berkovitch. Desta forma, a soberania nacional se transformou em um espaço vazio para os processos socioeconômicos. O conteúdo social e econômico da integridade territorial não é mais reconhecido, tornando aquele Estado, isto é, os Estados situados na periferia do capitalismo globalizado, como, por exemplo, os Estados da América Latina, um espaço de poder econômico do Estado soberano pleno. Os países latino-americanos mantêm formalmente o seu autogoverno, mas compartilham de modo crescente a sua gestão macroeconômica com os Estados Unidos através de organismos multilaterais e do sistema financeiro internacional. As redes de poder foram deslocadas, portanto, para o campo da administração macroeconômica global. Fim de citação. Ou seja, esta é uma descrição, a meu ver, concreta do que se chama de um estado de exceção permanente. Esse estado que nos coloca em escala planetária, todos na condição de prisioneiros de um campo de concentração. Muito obrigado.